Quando aprendemos a desenvolver um aplicativo Android, existe uma situação onde pensamos que há necessidade de fazer o uso de ferramentas ou soluções de back-end, como é o caso de autenticação, o armazenamento aí de informações para que seja possível buscar remotamente, entre outros comportamentos que são muito comuns em aplicações servidoras. Mas como a gente sabe, durante o nosso aprendizado, a gente está aprendendo a trabalhar com uma aplicação front-end que vai ficar ali no nosso cliente, como é o caso de um aplicativo Android. Ou seja, para ter essas soluções, a gente precisa fazer um outro projeto, ter um outro aprendizado, e a gente precisa ter um outro conhecimento e que muitas vezes a gente não tem esse tempo para aprender. E a ideia do vídeo de hoje é fazer uma introdução de uma ferramenta que nos ajuda bastante nesse tipo de comportamento, que é conhecido como Firebase. O Firebase nada mais é do que uma plataforma online onde vai oferecer diversas funcionalidades comuns e presentes dentro de aplicações servidoras lá no nosso back-end, como é o caso de autenticação, armazenamento de arquivos remoto, entre outras funcionalidades que eu vou tentar introduzir aqui para vocês, tá bom? E a ideia desse vídeo é mostrar como que você pega o Firebase, faz a instalação dentro de um aplicativo Android que você desenvolveu e como que você pode fazer uso aí de suas ferramentas. Eu vou até mesmo começar a partir do Authentication, que é uma ferramenta que permite fazer a autenticação sem fazer a configuração de código lá da aplicação servidora. Gostou da ideia? Então, antes de começar, deixa um like, um comentário, faça inscrição se ainda não fez, porque tudo isso apoia o canal. E também, se puder, vire membro, porque também é uma maneira de apoiar o conteúdo gratuito aqui para a comunidade, obviamente, se você puder. E agora, sem enrolação, eu vou entrar na minha tela principal, farei uma introdução do que a gente vai fazer e aí em seguida a gente fala do Firebase. Então eu tenho aqui um projeto chamado Minhas Tarefas, é um projeto que está bastante presente aqui no canal, porque eu já fiz bastante vídeo utilizando ele como exemplo, então muitos vídeos de Jetpack Compose. Se você acompanha o canal, muito provavelmente já sabe o que é esse projeto. Mas ele nada mais é do que um to-do list, vamos dizer dessa forma, né? Onde a gente consegue criar tarefas, colocando título, descrição, tem animações para clicar, para apresentar a descrição ou esconder, a gente pode marcar como feito, enfim. É um app que permite fazer aí o gerenciamento de tarefas. E a parte interessante desse app, como a gente viu logo no começo, é que ele vai ter essa tela de autenticação, porque agora eu fechei o aplicativo, né? E aí ele fechou porque ele já tinha entrado, mas essa tela de autenticação onde a gente consegue colocar usuário, senha, tem um fluxo de cadastro, mas tudo isso foi feito de uma maneira que a gente não tem uma lógica, a gente não tem uma aplicação servidora que garante de fato que foi feita uma autenticação de um usuário que já existe, ou até mesmo permita fazer o fluxo de cadastro de usuário. E a partir do Firebase, da ferramenta de autenticação do Firebase, a gente vai ver que é possível fazer isso. E o meu objetivo é dar o primeiro passo, é instalar o Firebase no aplicativo, é mostrar como que você faz ali o uso da documentação, como que você coloca o SDK dele, e aí, conforme a gente for avançando aqui no canal, a gente vai trazendo aí os outros passos. Então entenda que é uma parte muito mais introdutória do que a implementação completa. Agora que eu trouxe todas as informações, vamos entrar aqui na página do nosso Firebase e veja que nessa página ele vai falar a respeito de tudo que você precisa saber sobre o Firebase. Então você vai ter as informações indicando que vai ser uma ferramenta para ajudar a desenvolver aplicativos, ela vai ter diversos recursos que a gente pode utilizar, enfim, é uma página muito mais de marketing, vai ter muitos links onde você consegue assistir vídeos, tutoriais, etc. Eu recomendo que você faça isso depois que você assistir o vídeo. E o objetivo agora é mostrar para você como que você pode fazer o uso do Firebase no projeto. Então eu serei muito mais objetivo. Óbvio, se você quiser conhecer mais sobre os produtos, você pode vir em produtos, tem essa opção que é o criar, liberar e monitorar, e o engajamento você pode vasculhar cada um deles e conhecer aí o que cada um deles faz, como que você pode usar no seu projeto, etc. Como eu comentei, eu vou utilizar o Authentication, que ele foi traduzido, e a tradução fica como autenticação. Aí agora que eu falei isso para você, o que a gente faz para usar o Firebase no projeto Android? A primeira coisa é que a gente vai precisar acessar o console, que é onde a gente vai ter o gerenciamento de projetos do Firebase. Então a gente pode vir aqui nesse Go to Console, e dentro desse Go to Console, a gente vai ter meio que uma página administrativa de projetos. Veja que eu já tenho alguns projetos que eu já criei para testar. Eu tenho esse SIP, que é um app que eu faço ali uma simulação do Google Keep. Eu tenho esse Playground, que é onde eu brinco, onde eu faço muitos testes.
É onde eu de fato testo bastante para então trazer conteúdo aqui para vocês. Dado que a gente vai precisar agora criar um projeto para minhas tarefas, eu vou criar um projeto agora com vocês para você ver esse passo a passo. É só você clicar em adicionar projeto. Um ponto importante, tá bom? O Firebase é uma ferramenta que tende a mudar bastante o visual, então não se apegue tanto ao visual, se atente muito ao passo a passo. Então nesse passo a gente vai criar um projeto. Então se mudar o visual, procure algo que seja equivalente, tá bom? Então adicionar projeto. E agora, nesse momento, ele vai fazer aí algumas perguntas. Então, ele vai perguntar, qual que é o nome do seu projeto? Aí você vai colocando, por exemplo, aqui é Minhas Tarefas. Eu coloquei aqui, Minhas Tarefas. Ele vai criar o nome do projeto da maneira como a gente vai ler, mas como identificação, ele vai deixar minhas tarefas, tarefas, esse 8523C. Em seguida, você coloca em continuar. E aí, nesse momento, ele vai trazer uma introdução sobre o Google Analytics, falando que o Firebase ele traz esse tipo de solução a partir de uma ferramenta conhecida como Crashlytics. E tem outras ferramentas também que precisa desse tipo de configuração para funcionar adequadamente, né? Aí ele mostra alguma delas, como é o caso aqui do teste AB, segmentação de usuários do Firebase, também tem uma que é bem interessante, que é esse Cloud Messaging para a gente fazer Push Notification. Então você pode deixar ativado, não tem nenhum problema, é meio que uma recomendação. Você pode clicar em continuar, você pode escolher um projeto que você já tem, eu vou pegar esse Playground, por exemplo, mas se você não tem nenhum, você vem em criar uma nova conta, você coloca o nome dessa conta, vou até fazer para ver se não é tão demorado, né? Então deixa eu colocar aqui, minhas tarefas, e vamos ver se ele faz rapidão. Se ele fizer rapidão, beleza. Eu acho que vai fazer rapidão, então eu vou fazer aqui. Então, minhas tarefas, eu vou deixar aqui a localização do Analytics no Brasil. Vamos ver aqui se vai rápido. Deixa eu pegar aqui, Brasil. Ele está pedindo mais algumas informações. Deixa eu ver se ele quer colocar alguma coisa de padrão. Aparentemente não vejo algo que é problemático, pode deixar essas coisas assim marcadas. E em seguida a gente vai em criar o projeto. Então, ele vai criar o projeto e aí nesse momento é só uma questão de aguardar, não dá para saber exatamente o tempo que demora para poder fazer a criação. Eu imagino que seja rápido porque é um processamento que é feito só lá na plataforma em nuvem aí do Firebase, até porque também não deixei tão claro, mas o Firebase ele é categorizado como uma plataforma em nuvem. Então, assim que ele terminar, a gente vai ter acesso a toda a tela administrativa desse projeto que a gente criou, tá bom? Então, ele terminou, colocou aqui uma informação indicando que o projeto está pronto, eu vou clicar em continuar e a partir desse momento ele vai abrir a tela administrativa do projeto que a gente criou. Então ele vai ter mais ou menos essa cara inicialmente, novamente, lembra que isso tende a mudar, pode ser que no momento que você estiver assistindo mudou totalmente, aí você vai ter que se atentar às coisas que a gente fez. Mas entenda que nesse momento a gente tem acesso ao Firebase, aqui ao Firebase do projeto Minhas Tarefas, e agora o que a gente vai fazer é uma integração no nosso aplicativo Android. Para fazer isso, ele até já tem uma sugestão, que é se comece adicionando o Firebase ao seu aplicativo, e ele mostra alguns ícones, sendo iOS, Android, Web, Unity, Flutter. Então entenda também que o Firebase ele vai ser uma ferramenta meio que multiplataforma, vai atender aí outras tecnologias também. Então, no nosso caso é o Android, então aqui no Android a gente vai precisar colocar essas informações do formulário. Então veja que ele está colocando ali qual que é o pacote que a gente quer utilizar, né? Então para isso eu posso vir no nosso projeto, lembrar novamente qual que é o pacote, e o pacote que a gente tem aqui é o BR com AlexF, tudo bem? Então a gente vai voltar aqui no nosso aplicativo, deixa eu pegar aqui o nosso aplicativo, ou melhor, o nosso projeto do Firebase e vamos colocar aqui o pacote. Então vai ser o BR com Alex Felipe, minhas tarefas. Eu vou até voltar para ver se é isso mesmo, para não errar, né? Então cadê, minhas tarefas, beleza. Agora sim, a gente vai colocar um apelido para o aplicativo que pode ser o Minhas Tarefas. Não precisa ser algo diferente. Essa certificação de depuração, ela é necessária quando a gente vai fazer uso de algumas ferramentas específicas. Ele até indica aqui, Dynamic Links, o login a partir do Google, tudo bem? Ou então o suporte por telefone no autenticação. Então, nesse momento é só registrar o app, então registrar a app, ele vai fazer um procedimento aí para criar o aplicativo e então fazer a configuração inicial. Assim que ele terminar, ele vai vir para essa segunda etapa, que nessa segunda etapa o que a gente precisa fazer é baixar esse arquivo JSON, que é nesse arquivo JSON que a gente vai ter acesso à chave do Firebase. Então você pode fazer o download desse arquivo e aí, como ele mesmo sugere, você precisa colocar esse arquivo, vou até colocar aqui novamente, cancelar, você precisa colocar esse arquivo
no nível do módulo app do seu aplicativo. Então eu vou colocar aqui, ó, fazer o download, e agora a gente vai achar esse meu projeto que eu estou acessando nesse momento, né? Então esse meu projeto, ele está aqui, ó, nessa pastinha que é o Git Jetpack-Compose Minhas Tarefas. E aí dentro do módulo app a gente salva esse arquivo. Então deixa eu salvar aqui. Eu salvei o arquivo e a partir desse momento a gente conseguiu colocar essa primeira etapa do Firebase. A gente faz o próxima e nesse próxima a gente vai precisar colocar o SDK, que é de fato a biblioteca que vai dar acesso ao Firebase no nosso projeto. Então como que a gente faz isso, né? Para isso ele já coloca a DSL do Kotlin, então a gente pode simplesmente copiar esse plugin aqui dentro do nosso nível de projeto. Deixa eu minimizar o emulador. No nível de projeto do Gradle, do build.gradle, eu vou colocar aqui o nosso plugin. Então coloquei aqui o nosso plugin. Em seguida, vamos ver aqui a outra opção que ele coloca, o plugin do nosso Google GMS, então é o Google Services, a gente vai colocar também. Então deixa eu pegar aqui agora no nível de app, né? Então, do nível de app, a gente vai colocar esse plugin. Em seguida, ele pede para colocar aqui esse outro que é o do BOM. Então, deixa eu pegar aqui o BOM, que seria ali o Bill of Materials. A gente já viu isso acontecendo dentro do nosso Jetpack Compose. Então, o Firebase vai ter essa mesma abordagem, que é fazer ali aquela configuração de versões entre as suas ferramentas para manter a compatibilidade. E, por fim, o que a gente vai ter aqui vai ser essa configuração do Analytics, né? Então, a gente vai colocar ela também. Então, a gente colocou aqui o Analytics e show de bola, a gente tem aqui tudo bonitinho nesse primeiro momento. Então, se você quiser, já pode colocar a configuração para usar o nosso Version Catalog. Então, você pode dar esse replace. E o próximo passo é fazer uma sincronização e ver se tudo funciona. A sincronização foi feita e agora o nosso próximo passo é de fato fazer uso aí da ferramenta de autenticação. Deixa eu só ver se tem mais algum passo que a gente precisa fazer. Nessa próxima etapa ele só está falando, olha, vai para a documentação e escolha o produto que você precisa. Então eu vou continuar no console e dentro aqui do console eu vou fazer aqui um tourzinho para você saber mais ou menos o que você pode fazer. Então, se você quer saber das ferramentas que você pode utilizar, você vai vir aqui na esquerda. Um ponto importante, quando a gente adicionou o projeto Android, veja que agora ele está mostrando aqui o projeto que a gente tem acessível. Você pode adicionar outros aplicativos também, clicando no adicionar app. Vindo aqui na parte da esquerda, veja que a gente vai ter aqui todas as opções disponíveis do Firebase. Então é muita opção, não precisa aprender todas, mas saiba que está disponível. Então nessa de criação, por exemplo, a gente vai ter o Authentication, e nesse Authentication ele vai ter muitas informações que a gente precisa, até mesmo para a gente começar. Então, por exemplo, nesse botão Vamos Começar, ele vai dar acesso aí a informações para a gente instalar o Authentication, para a gente habilitar o Authentication dentro aqui do Firebase. Então, por exemplo, olha só o tanto de opção que a gente tem para fazer a autenticação. O que a gente costuma fazer inicialmente é utilizar uma bem padrão, que é essa de e-mail e senha. Então eu vou clicar nessa de e-mail e senha e vou simplesmente habilitar, colocando aqui no ativar. Então no ativar eu vou lá e salvo, e agora a partir desse momento a gente já consegue sim fazer uso de autenticação a partir de e-mail e senha. Então se você quiser ver os usuários, você pode ver a partir dessa tela que é de usuários. Se você quiser pegar modelos, enfim, tem um monte de informação aqui, tem um monte de coisa que eu não tenho a mínima ideia também, configurações, você pode vir aqui. Aí é óbvio, né? Se você também quiser fazer a implementação, vai ter a documentação. Deixa eu só ver se ele mostra a documentação de uma maneira fácil, ele tinha mostrado naquela tela, mas eu vou ver se eu acho novamente. Então, criação, authentication. Ele agora vai mostrar essa tela onde a gente consegue ativar. Então, nesse momento, não estou achando o link a partir dessa página, tá bom? Pode ser que ele esteja aqui, mas eu não estou achando. E dado que eu não estou achando, o que a gente costuma fazer é pesquisar no Google, né? Então, por exemplo, a gente coloca Firebase Authentication. E aí ele vai mostrar pra gente aqui a página da documentação que a gente vai precisar utilizar. Então, nessa página a gente vai ter introdução, mas a gente pode escolher o aplicativo que a gente precisa, que nesse caso é o Android. Então, no Android a gente pode escolher esse Get Started. E dentro dessa página a gente vai ter acesso novamente aí, a essa página de configuração, e o ponto que é legal é que ele já coloca a dependência de autenticação. Então a gente pode colocar essa dependência, então deixa eu pegar aqui a dependência, agora eu vou colocar aqui ela dentro do nosso projeto, e aí dessa forma a gente vai ter acesso ao código de autenticação. Ele está indicando aqui também que é para usar a plataforma. Ah, é verdade, para o bom precisa usar esse platform. E também vamos colocar no Version Catalog o auth.
Vou fazer a sincronização e aí em seguida a gente pode começar a mexer com o Authentication. A sincronização foi feita e agora sim a gente tem acesso ao Authentication. E aí para isso, para fazer o primeiro teste e a gente encerrar aqui o conteúdo, eu vou entrar na minha tela da Main Activity e vamos fazer aí os primeiros testes com base no que a gente tem na documentação. Então veja aqui na documentação o que a gente vai precisar é acessar uma instância desse Firebase Auth. Então a gente pode acessar a partir dessa referência principal, que é o Firebase, onde a gente vai ter acesso a essas ferramentas do Firebase, e a gente vai ter uma property chamada de Auth. Então vamos ver como é que fica no nosso código, né? Então basicamente a gente faz aqui um Firebase, cadê o Firebase.auth, deixa eu só fazer um import desse Firebase grandão, né? Então deixa eu importar aqui o Firebase. Eu vou pegar desse KTX, que geralmente ele facilita bastante o código no Kotlin, né? Então eu vou dar um Enter aqui, e em seguida eu vou usar o Auth. Então, a partir desse momento, é só a gente extrair para uma variável e a partir dessa variável auth, a gente vai ter acesso a diversas ferramentas, a diversos recursos dentro aqui do Firebase, né? Então, vamos ver mais ou menos o que a documentação indica, até para a gente fazer aqui alguns testes. Então, veja que para a gente verificar se tem um usuário ou não, ele vai ter essa propriedade que é Current User. Então, se ela não for nula, significa que a gente tem uma autenticação. Só que, nesse momento, a gente sabe que não tem nada autenticado, então, de fato, ela vai ser nula. Então, o que a gente precisa fazer é entender como que a gente pode fazer um fluxo inicial para que a gente consiga cadastrar um usuário, fazer a autenticação e mudar esse valor aqui do nosso usuário, tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a seguinte. Primeiro, eu vou pegar esse auth.currentUser e eu vou fazer o print dele, tudo bem? Até para a gente ver quando isso muda ou não, né? Então, vamos lá, fazer um log i, colocando um log i aqui. Eu estou usando aqui o Gemini e por isso que ele está fazendo esse autocomplete, tá bom? Se você não viu no último vídeo sobre o Gemini, eu mostrei mais ou menos sobre essa ferramenta. Eu deixei habilitado para fazer mais testes e aí conforme eu ganhar experiência eu trago mais conteúdo para vocês. Então deixa eu colocar novamente o log i para ele colocar o template, agora sim. Vou pedir para criar aqui a nossa tag, então deixa eu criar aqui como uma variável local, eu vou chamar de main activity e eu vou subir essa tag para que ela fique no top level do arquivo, né, acima da nossa classe. Vou deixar como uma constante, ela vai ser private e temos aqui uma constante para unificar aí essa tag do nosso log. Aí em seguida a gente vai pegar aqui o nosso auth e vamos pegar o current user e vamos ver sempre o valor dele cada vez que a gente interagir com o Firebase. Então, novamente, primeira coisa, vamos fazer o cadastro. Então, para fazer um cadastro, olha só o que a gente tem aqui. Temos essa opção que é o Create User with Email and Password, né? Então a gente pode usar esse método. E veja que aqui no Firebase a gente vai ter esses listeners, que seria ali listeners para verificar se tudo deu certo ou não. Então eu recomendo que você sempre coloque esses listeners para que você consiga verificar como que é essas chamadas, porque às vezes você pode configurar o Firebase e esquece algum detalhe, como é o caso de ativar a autenticação lá no console, e a partir desses métodos, eles vão conseguir informar isso pra gente. Então, como que a gente faz para usar? Basicamente, a gente vai ter o auth, a gente coloca ali, deixa eu ver, create user with email and password. Aí dentro desse nosso método a gente vai precisar do e-mail ou então e também da senha. Veja que ele já coloca o autocomplete aqui, né? Eu vou dar um enter para ele colocar, mas a gente pode alterar essas informações como a gente queira. Então eu posso colocar alexfelipe@gmail.com, por exemplo. A senha vai ser alex123. Enfim, você pode colocar como que você quiser. Aí, novamente, recomendo que você coloque ali o listener, nesse caso pode ser o listener que é o complete, que é o add on complete listener, então colocando aqui esse cara. Em seguida, o que você precisa fazer é verificar se o resultado veio como esperado, né? Tem até uma amostra de como que você pode fazer isso, então você pode chamar isso daqui de task, por exemplo, né? Para falar que vai ser uma task que vai ser executada e verificar essa task. Então, task is successful. Se isso aqui for sucesso, você vai querer fazer um log para poder verificar que deu tudo certo. Então, por exemplo, você vai lá e coloca, vou colocar aqui, ó, create user, sucesso, tudo bem? Então, aqui deu certo. Agora, se for falso, você pode colocar outras informações. Então, deixa eu colocar aqui, ó, se for falso, você vai colocar que teve a falha. E aí, na falha, você pode até verificar qual foi o motivo da falha, né? Então, aqui você pode usar o task, ponto, deixa eu ver aqui, ó, task.exception, se não me engano tem uma exception, e aí ela mostra o que aconteceu. Então você pode utilizar essa API para te dar essa informação.
Então vamos testar só para ver se tudo funciona, e aí se tudo funcionar a gente faz a autenticação e depois da autenticação a gente verifica se o valor do nosso usuário está correto. Então deixa eu só colocar aqui no onCreate que é o usuário atual, e beleza, agora a gente pode testar. O nosso app rodou e agora vamos verificar no log se funcionou. Então eu vou entrar aqui no logcat, eu vou filtrar por main activity e vamos ver o que vai aparecer em tá. É claro que primeiro eu vou colocar no modo compacto para a gente ver aqui. E olha só, o usuário atual ele é nulo e ele conseguiu criar o usuário com sucesso. Para você ter a certeza se tudo funcionou, você pode voltar lá no nosso console, vir em usuários e veja que ele vai ter ali um usuário, né? Que é no caso alexfelipe@gmail.com. Então ele conseguiu criar. E agora que a gente conseguiu criar, vamos fazer a etapa onde a gente consegue fazer a autenticação. Então para isso eu vou entrar aqui no nosso aplicativo, ou melhor, no nosso projeto, e vamos agora colocar o código de autenticação. O código de autenticação é bem simples, você vai perceber que o Firebase por si só oferece APIs bastante simples e objetivas, então não é tão difícil assim de utilizar. É só saber de fato o que a ferramenta faz, o fluxo e integrar com o seu aplicativo. Então vou fazer aqui, ó, é o sign in with email and password. E aí é só você colocar as mesmas informações, é basicamente isso, tá bom? Então agora eu coloquei as mesmas informações e como próximo passo a gente primeiro vai comentar esse código, porque não vai criar ali o mesmo usuário, tudo bem? E vamos executar para ver aí o que vai acontecer depois que a gente fazer a autenticação, executar de novo, se o nosso usuário ele vai modificar o valor. O app rodou novamente, vamos ver aqui o nosso logcat e veja que no nosso logcat a gente tem ali o nosso usuário atual, né? Então veja que no momento que ele criou também o nosso usuário, ele já fez a autenticação. Então isso é uma característica que acontece dentro aqui do Firebase, tá bom? Então veja que ele funciona da maneira como esperado. E até mesmo, se você quiser fazer aí o logout, você também consegue fazer. Então deixa eu comentar aqui o nosso código. Agora eu vou colocar outra opção, que é o auth.signout, tá bom? Cadê o signout? Eu tinha dado enter, mas era para dar o tab, né? Então, o signout vai indicar que a gente vai conseguir fazer o deslogar, vamos dizer dessa forma, né? Beleza? O app executou, ele deslogou, supostamente, né? Ele ainda tinha usuário, porque a gente não tinha feito o logout. Agora eu vou executar de novo para a gente ver que realmente vai funcionar. Vou comentar aqui o código. Executando novamente, a gente vem aqui no nosso logcat e veja que agora o usuário atual é nulo. Então veja que as APIs que foram oferecidas pelo Firebase, elas funcionam como esperado. Aí é claro, né? A gente fez o primeiro passo, que é instalar o Firebase no projeto, utilizar o Authentication, só que a gente precisa de fato integrar todo esse código que a gente está vendo com o nosso fluxo de telas, com a tela de cadastro, com a tela que envolve a autenticação e até mesmo entender quais são as ferramentas disponíveis que a gente tem para que todo esse fluxo funcione adequadamente com o nosso aplicativo. E nos próximos vídeos a gente vai ver como que isso funciona. Então, para isso, deixa eu voltar aqui na minha tela principal para dar os últimos recados. Eu espero que você tenha gostado aí do Firebase. É a primeira vez que você vê sobre essa ferramenta? Você utiliza outras ferramentas de computação em nuvem para trazer essas soluções para você? Deixa aí nos comentários que eu quero saber aí a respeito do que vocês usam, se vocês gostam, se vocês também querem ver os próximos vídeos de Firebase. Não esqueça do like, comentário, inscrição. Faça aí a sua recomendação para outras pessoas, compartilhando aí o vídeo. Seja membro se puder também, para apoiar o canal aqui nesse conteúdo gratuito para a comunidade. Então, era isso que eu tinha para trazer. Um abraço, valeu, falou!